Continuamos o nosso estudo do capítulo 18 do livro do Gênesis. Depois da visita que os anjos fizeram a Abraão no carvalho de Mambré para contar a alegre notícia de que dentro de um ano Sara daria à luz, agora esses ilustres visitantes começam a se deslocar em direção a Sodoma. Abraão não sabe ainda o que vai acontecer e o Senhor Deus comunica a Abraão aquilo que vai acontecer. No final do encontro passado, nós vimos no versículo 20: é imenso o clamor que se eleva de Sodoma e Gomorra, e o seu pecado é muito grande. Vou descer para ver se as suas obras correspondem realmente ao clamor que chegou até mim. Se assim não for, eu o saberei. Abraão, então, certamente deve ter ficado espantado, chocado, tanto é que ele vai estabelecer agora, digamos assim, uma santa, aspas, batalha com o Senhor, pedindo para que ele não destrua Sodoma em certas condições, ou seja, se houver tantos justos, e depois o número vai baixando, etc. Esse vai ser o assunto do encontro de hoje. Muito bem, vimos os pecados que clamam aos céus. Quem veio no encontro passado sabe quais são os 5 pecados que clamam aos céus. São pecados de uma particular gravidade. Clamor, nós sabemos o que é grito, e grito de desespero. Não, isso não. Esse pecado é gravíssimo demais. Quais são, na Bíblia, os 5 pecados que clamam aos céus? Vocês certamente decoraram: o fratricídio, irmão que mata outro irmão, Caim que matou Abel, o pecado da sodomia, que é o pecado que estamos tratando agora, o clamor do povo oprimido, oprimir o pobre, o fraco, o inocente, oprimir o coitado que não pode se defender, a queixa do estrangeiro, da viúva e do órfão, 3 categorias de pessoas no mundo judeu, no mundo hebraico, que desprovidas, impotentes, incapazes de se defender. É muito, aspas, fácil oprimir essas pessoas, machucar, maltratar, ofender essas pessoas que não podem se defender. Portanto, machucar essas pessoas é um pecado que clama aos céus, oprimi-las, desfrutar delas, se aproveitar delas, e a injustiça contra o assalariado, isto é, aquele que trabalha, tem o direito de receber o salário e esse salário não lhe é dado. É um pecado que clama aos céus. Então, esses são os 5 pecados que bradam aos céus, que clamam aos céus e que provocam uma particular repulsa, uma particular, aspas, sempre aspas, quando o assunto é Deus, revolta de Deus. Deus fica particularmente tocado, comovido, quando esses pecados são cometidos. Muito bem, então, agora vamos retomar o assunto, a narrativa, a partir do versículo 22. Os homens partiram, pois, na direção de Sodoma, enquanto Abraão ficou em presença do Senhor. Nós sabemos que 3 homens chegaram para visitar Abraão. Vejam o versículo 2. Vejam o versículo 2. Quantos homens, na verdade são anjos, chegam para fazer a ilustre visita? 3 homens. Muito bem. Agora, pule para o capítulo 19, para o capítulo 19, versículo 1. Pela tarde, chegaram os 2 anjos a Sodoma. Saíram 3 da casa de Abraão, só chegaram 2 a Sodoma. Ora, isso é um indício muito forte para que nós afirmemos com segurança que um desses anjos, na verdade, era o próprio Senhor, pois Abraão
no meio do caminho, no trajeto. Reparem que no versículo 16 se diz que os homens levantaram-se e partiram na direção de Sodoma, e Abraão os ia acompanhando. E logo após, ou seja, a partir do versículo 22, no versículo 22 se diz que os homens partiram na direção de Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Ou seja, partiram dois, ficou um. Esse era o Senhor. Está claro? Está claro? Muito bem. Vamos ao versículo 23, porque agora vai começar propriamente uma santa, aspas, batalha, e é uma batalha que o Senhor quer que nós travemos com Ele. Se existe uma briga, entre aspas, não é briga no sentido ao pé da letra, mas no sentido figurado, se existe uma briga que Deus quer que nós tenhamos com Ele, é a briga da oração de súplica, da oração de intercessão. Oração de súplica, quando eu peço por mim, pelas minhas necessidades. Oração de intercessão, quando eu peço por outras pessoas. Aqui, Abraão vai pedir pelos justos que moram em Sodoma. Então não é uma oração de súplica, é uma oração de intercessão. Muito bem. Abraão aproximou-se. Atenção, versículo 23. Não interpretem aqui o aproximou-se no sentido físico, no sentido geográfico. É verdade que Deus se materializou. É verdade que Deus aqui assumiu a forma humana. E Abraão se aproximou num primeiro sentido, numa primeira concepção, se fala aqui de geografia, de espaço. Mas vejam, quando nós entramos em oração, nós nos aproximamos do Senhor num outro sentido. Quando é que nós nos aproximamos do Senhor? Quando rezamos? Quando nos colocamos na presença dEle. Está claro? E reparem que Deus está em toda parte. Então, até no inferno, a criatura está na presença do Senhor. Para onde irei? Para onde fugirei? Se fujo aos céus, se me escondo nos abismos, eu te encontro lá, diz o Salmo 138. Perfeito. Então, onde quer que a criatura venha se encontrar, dado que Deus é onipresente, nós estamos na presença do Senhor, num sentido de que Deus está em toda parte. Mas no sentido da oração, significa colocar-me na presença do Senhor, movido pelo seu Espírito Santo. Atenção, porque também o diabo se coloca na presença do Senhor para pedir a Ele. Quem lembra, para ganhar uma passagem a pé para Alagoas, qual foi a primeira vez que o demônio se apresentou diante de Deus para pedir alguma coisa a Ele? Jó, o livro de Jó, o começo do livro de Jó. Eu estava passeando pela terra e reparaste no meu servo Jó. Aí o demônio se coloca diante de Deus e faz um pedido horrível, e Deus permite que o demônio exerça uma certa influência na vida de Jó. Então não é um simples colocar-se na presença do Senhor, mas um colocar-se na presença do Senhor orando. Está claro? Esse versículo 23. Então Abraão aproximou-se. Tanto mais eu me torno próximo de Deus, quanto eu me torno dócil a Ele, quanto eu me torno obediente a Ele, quanto eu me torno parecido com Ele. Quanto mais eu sou santo, mais eu me aproximo de Deus. É aquilo que no livro do Gênesis o próprio Deus fala de imagem e semelhança de Deus, parecido com Deus. É lógico que o parecimento mais solene da Bíblia é aquele que São Paulo diz: eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Quando meus pensamentos correspondem aos pensamentos de Cristo, quando minhas palavras traduzem a santidade que está dentro de mim, que é Cristo vivendo em mim, as minhas atitudes, a minha conduta, este aproximou-se do Senhor tanto
que já não se pode dizer é ele aqui e Deus acolá. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Aqui está o momento alto, que se pode dizer de forma incomparável, fulano está próximo do Senhor, é amigo íntimo do Senhor. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Chamei-vos amigos, porque dei-vos a conhecer tudo quanto ouvi do meu Pai. Muito bem, para ilustrar o versículo 23. Abraão faz uma pergunta que introduz o tema da intercessão, o motivo, a razão pela qual ele está pedindo. Atentos para o versículo 23, por favor, que Abraão aqui não está pedindo por toda a cidade, não. Não. Abraão não está pedindo para poupar a cidade. Abraão está pedindo pelos justos que ele considera que vão ser destruídos com os ímpios. Ou seja, por causa dos ímpios, os justos vão ser destruídos. Então, a motivação de Abraão, pois ele não sabe verdadeiramente quantos justos tem na cidade, ele vai interceder pelos justos. A preocupação dele aqui é os justos. Não fora assim, ele não faria essa distinção: fareis o justo perecer com o ímpio? Portanto, atentos. No encontro passado, nós vimos a definição de pecado mortal de uma das cartas de São João. Quem lembra? O pecado que leva à morte, não digo que se reze por este. Há pecados que levam à morte, mas há pecados que não levam à morte. Essa distinção nós vimos na primeira carta de São João. Vamos dar uma olhada. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículos de 16 a 17. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não o conduza à morte, reze, e Deus lhe dará a vida. Isto para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado que é para a morte. Não digo que se reze por este. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Reparem no versículo 26. Olhem bem com atenção o versículo 26. Há pecados que levam à morte. Não digo que se reze por este. Aplique isso agora ao versículo 23 de Gênesis 18. Abraão está pedindo pelos ímpios? Sim ou não? Não. Está pedindo pelos justos. Pelos justos. Muito bem. Abraão faz uma pergunta. Detalhe, Deus não responde. Deus vai responder de outra forma a outras perguntas que ele vai fazer mais adiante. Então, a pergunta dele introduz aquilo que Deus já sabe. Ele vai intervir pelos justos. Vai fazer o que está ao seu alcance, vai apelar para a bondade de Deus, vai apelar para a compaixão de Deus, vai apelar para a misericórdia de Deus, em favor dos justos que moram em Sodoma, cujo número ele não sabe. Ele não sabe se são 50, se são 45, se são 40 ou se são 10. Parece que ele se conforma com o número 10 quando ele para de insistir com Deus, quando Deus se afasta dele. Mas ele não sabe quantos ele pede pelos justos. E convenhamos, é uma oração legítima. Pedir pela conversão dos pecadores também é legítimo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Rezar para que Deus toque o coração das pessoas, para que Deus livre as pessoas das trevas, para que Deus arranque tal pessoa ou tais pessoas do poder de Satanás, isso é perfeitamente legítimo. Mas não é exatamente aquilo que Abraão está pedindo aqui. Abraão está pedindo pelos justos, que moram na cidade e que não se contaminaram com
o pecado da cidade. Muito bem. Agora uma pergunta para vocês, legítima. Abraão sabia da real situação de Sodoma? Parece que sim. Parece que sim. E vamos dar uma olhada lá no capítulo 13, versículo 13. Lembram quando Abraão e Ló chegaram naquela região? E aí surgiu um problema com a criadagem, com os vassalos, os escravos, os empregados de Abraão de um lado e de Ló do outro. Estava havendo confusão. Então, os dois decidiram, olha, vamos escolher, tem muita terra, se você escolher ir para o lado direito, disse Abraão para o Ló, você irá e eu irei para o esquerdo. Se você escolher o lado esquerdo, eu irei para o direito. Abraão, muito educado, disse isso ao seu sobrinho Ló, que ele amava muito. E Ló escolheu o lado direito. Reparem bem o que aparece no versículo 13 do capítulo 13. Ora, os habitantes de Sodoma eram perversos e grandes pecadores diante do Senhor. Abraão sabia. E Ló sabia. Repare, Ló, versículo 11, por favor, versículo 12, Gênesis 13, Abraão fixou-se na terra de Canaã e Ló nas cidades da planície, onde levantou suas tendas até Sodoma. E vem o versículo 13, Ló sabia, Abraão sabia, os dois sabiam. Só que parece que Abraão nunca admitiu, porque considerava que seu sobrinho não era praticante daquele tipo de coisa, que seu sobrinho era justo. Seu sobrinho era justo. Pergunto a vocês, Ló era verdadeiramente justo? Vamos ao capítulo 18. Versículo 23, fareis o justo perecer com o ímpio? Há um versículo do Novo Testamento que atesta que Jó era justo. Era um homem santo, era um homem reto. Portanto, não praticava o tipo de pecado que foi a causa de Sodoma. O que os sodomitas praticavam, ele não praticava. Agora aqui convenhamos. Depois de lermos, vão abrindo, já vão procurando a segunda carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 8. Que sofrimento, que constrangimento você morar numa cidade em que você é digamos assim, o peixe fora d'água. Você é justo, mas toda a cidade pratica a imundícia, pratica a imoralidade. Segunda carta de São Pedro, 2 Pedro 2, de 7 a 8. Se, enfim, livrou o justo Ló, justo Ló, revoltado com a vida dissoluta daquela gente perversa, esse justo que habitava no meio deles, sentia cada dia atormentada sua alma virtuosa pelo que via e ouvia dos seus procedimentos infames. Reparem a vida sofrida desse coitado na cidade de Sodoma. Vivia atormentado. Agora convenhamos, foi escolha dele. Foi ele que escolheu. Abraão deixou a Ló a possibilidade de escolha. Teria ele escolhido o lado direito, as proximidades de Sodoma, porque era uma terra mais fértil? Havia muita água, havia muito pasto, havia muita terra para plantação? Não sabemos. O fato é que a escolha foi dele. Não se contaminou, é verdade, mas viveu atormentado, diz a segunda carta de São Pedro. Muito bem. Dito isso, vamos voltar ao capítulo 18, porque vai começar a intercessão. E diz Abraão ao Senhor, versículo 24: talvez haja 50 justos na cidade, fá-los-eis perecer? Não perdoaríeis antes a cidade
em atenção aos 50 justos que nela se poderiam encontrar, a pergunta é muito bem colocada. Deus pode, por causa de alguns, aplacar a ira que está para desencadear sobre outros? Resposta, sim. Por que a resposta é sim? Por causa do versículo 26. Mas antes vamos ler o versículo 25. Não. Ou seja, Abraão pergunta e já responde. Porque ele sabe da lógica de Deus, do pensar de Deus, do agir de Deus, que não pratica a injustiça. E que por causa de alguns santos, ele é capaz de aplacar a sua ira. Não. Vós não poderíeis agir assim, matando o justo com o ímpio e tratando o justo como ímpio. Longe de vós tal pensamento. Não exerceria o juiz de toda a terra a justiça? É uma pergunta muito inteligente, muito bem colocada, e convenhamos, é o pensar de Deus. Alguém pode até objetar, mas eu tenho um texto da Escritura que parece contradizer isto. No encontro passado, a senhora lembrou aquilo do pensamento do castigo que Deus infligiria aos filhos dos pais até a 4ª geração, etc. A lógica do capítulo 20 do livro do Êxodo. Mas houve uma evolução na revelação. Qual foi o profeta? Qual é o profeta que fala da responsabilidade individual? Cada um vai pagar pelo seu pecado. O pai não vai pagar pelo pecado do filho, nem o filho vai pagar pelo pecado do pai. Ezequiel, capítulo 18, se não me engano. Vamos dar uma olhadinha, por favor? Vamos dar uma olhadinha. Este é o pensamento, Ezequiel, capítulo 18, versículos de 19 a 20. Perguntais, por que não leva o filho à iniquidade do pai? É que o filho praticou a justiça e a equidade, e como observa e cumpre as minhas leis, também ele viverá. E o versículo 20 é o mais importante, eu pedi a todos para sublinhar. Sublinharam? Destacaram, versículo 20. É o pecador que deve perecer, nem o filho responderá pelas faltas do pai, nem o pai pelas do filho. É ao justo que se imputará a sua justiça e ao mau a sua malícia. Então, aqui o Senhor Deus vai separar bem. Quem for justo vai sair da cidade. Agora, que a cidade vai ser destruída, vai. Então, vocês se levantem, corram daqui, não olhem para trás, porque a coisa vai ser agora. Está claro? Agora, o chocante de tudo isso, que só vamos ver no próximo encontro, sábado que vem não, porque é sábado santo, a vigília pascal, mas de hoje é 15, veremos a destruição propriamente da cidade. O problema é que pais e filhos, crianças, todo mundo na porta da casa de Ló para estuprar, para fazer sexo, para tentar fazer sexo com os anjos. Crianças. É pai com filho, todos eles emporcalhados pelo pecado. Aqui não há distinção na cidade, é todo mundo, desde os mais velhos até as crianças. Vamos dar uma olhada. Vocês vão se chocar mesmo, é de hoje a 15. Mas já é um aperitivo para ficarem chocados de hoje a 15. Por favor, no versículo, vejamos aqui, versículo 4, Gênesis 19, versículo 4, Gênesis 19, versículo 4. Mas antes que se tivessem deitado, eis que os homens da cidade, os homens de Sodoma, se agruparam em torno da casa, desde os jovens até os velhos, toda a população. Ou seja, vai ser um estupro coletivo. Eles querem deflorar, eles querem fazer as barbaridades que eles faziam na cidade com os ilustres visitantes. Muito bem. Mas somente para ilustrar, porque vamos tratar desse argumento depois.
Então, a colocação do versículo 25 é muito justa e se adequa com o pensamento de Deus, já citado aqui na profecia de Ezequiel. Está claro? Muito bem. Versículos 24 e 25. E o Senhor responde, no versículo 26, o Senhor disse: se eu encontrar em Sodoma 50 justos, perdoarei a toda a cidade em atenção a eles. Primeiro, o Senhor escuta pacientemente o pedido de Abraão, como o Senhor escuta sempre as nossas preces. Só não é legítimo, ao pedir a Deus, faltarmos com respeito, insultarmos, agredirmos, debocharmos ou tentarmos a Deus. Tentar a Deus não é legítimo, insultá-lo não é legítimo. A briga, entre aspas, apresente sua dificuldade a Deus, apresente o seu problema a Deus. Ele disse: pedi, buscai, batei, rezar sempre, dirigir-se sempre a Ele. Muito bem. Então foi um pedido respeitoso em que Abraão apresentou um argumento que a Escritura revela no livro de Ezequiel é o pensamento de Deus. Deus não permite que o justo pague pelo pecador. E se isso acontece na convivência humana, isso é iniciativa nossa. Peguemos o exemplo da Samarco. O que aconteceu nas Minas Gerais. Pessoas inocentes morreram. Ah, foi Deus. Não foi Deus. Deus não fez aquilo. Deus não investigou aquilo. Deus não é o responsável por aquilo. Quando os justos pagam pelos injustos, isso é iniciativa dos homens. Isso é obra dos homens. Isso é coisa dos homens. Deus não tem nada a ver com isso, não. O Senhor não tem nada a ver com isso. Qualquer sofrimento que se inflige ao inocente, ao justo, quando pecadores são punidos e os justos vão com eles também, isso é obra dos homens, não é de Deus. Está claro? Guerra na Síria. É um jogo de empurra, em que um diz que foi o fulano, outro diz que foi o Beltrano. O fato é que nós temos gente inocente, crianças, hospitais, enfermos, atingidos com gás sarin, sei lá qual é o nome do gás, inocentes. Deus não tem nada a ver com isso, não. Isso são os homens. Portanto, a lógica de Abraão aqui é perfeita e corresponde exatamente ao pensar de Deus. Deus nunca, absolutamente nunca, pune os pecadores, levando os justos consigo. Querem outro exemplo que já aconteceu? O dilúvio. Ocorre que no tempo do dilúvio, qual foi o único justo que havia no mundo? Noé. Portanto, Deus separou bem as coisas. Está claro? Ficou claro? Bem, se eu encontrar em Sodoma 50 justos, perdoarei a toda a cidade em atenção a eles. É claro que o Senhor já sabia que não tinha esse número todo. Teria Abraão jogado esse número, colocado esse número, talvez fazendo a seguinte média, vamos dizer assim. Bom, Ló, meu sobrinho, tem as filhas, namorados, noivos, não sei, tem também a vassalagem, tem também um monte de escravos, é um menino rico, vou tentar pelo menos salvar e vou fazer aqui uma média. Será que ele e a família toda e os escravos chegaria a 50? Não sabemos. Muito bem, então Abraão fica satisfeito, mas não tanto com essa resposta de Deus e insiste. Aqui eu queria recordar uma característica da oração de intercessão e de súplica que a oração do cristão deve ter. Lucas capítulo 18, por favor. Lucas capítulo 18, versículo 1. Propôs-lhes Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sem jamais deixar de fazê-lo.
Ou seja, você tem que ser insistente, você tem que ser perseverante, você não pode se dar ao luxo de dizer, já rezei o suficiente, Deus já foi informado, então eu não preciso rezar mais. Não faça isso. Essa não é a vontade de Deus na sua vida de oração. É rezar sempre. Mas você reza sempre não é para que Deus saiba. Deus já sabe. O motivo para a gente rezar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo, está em alguma coisa que vai ser dita no final desse encontro. Mas vamos avante. Abraão insiste, porque Abraão não tem certeza se de fato são 50 os justos. Teria ele pensado nessa hora, mas peraí, será que Deus sabe que na casa do meu sobrinho Ló tem muitos ímpios que praticam esse tipo de coisa, eu vou baixar um pouquinho para ver se eu consigo poupar a cidade, talvez não tenha esse número todo e Deus vai destruir a cidade porque não tem 50 justos, é possível. Versículo 27, Abraão continuou, não leveis a mal, se ainda ouso falar o meu Senhor, embora seja eu pó e cinza. Ao dizer, não me leve a mal, Abraão aqui revela, estamos diante de uma característica muito curiosa do pensamento bíblico, o antropopatismo. Já falamos do antropomorfismo. O que é antropomorfismo? Antropos, em grego, homem. Morfé é forma. Antropomorfismo é uma maneira de você falar de Deus agindo como se fosse um homem. Deus caminha no jardim e os seus passos Adão ouve, não é? Deus Deus para, Deus se senta, Deus se levanta, etc. Antropomorfismo. Mas tem também o antropopatismo. Patia, em grego, é um sufixo que significa doença. Daí se fala de cardiopatia, daí se fala de psicopatia, daí se fala de qualquer patia, é doença, é enfermidade, é limitação. O antropopatismo é a maneira de você compreender Deus como aquele que tem limitações humanas, um Deus que se ira, um Deus que se vinga, um Deus que malda. Não me leve a mal, não me leve a mal, cadê o versículo? Ou seja, não malde, não me interprete mal, como se Deus interpretasse mal as pessoas como nós interpretamos mal. Bom, é uma concepção própria de Abraão, que imagina que Deus malda as nossas intenções. Bom, somente esse detalhe. Outra coisa importante, ele se considera pó e cinza. Em Apocalipse 3, versículo 17, tu não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Essa é a nossa condição, pó e cinza. Isso faz lembrar da nossa condição. Deus disse a Adão e Eva, lembra-te que és pó e ao pó haverás de voltar. Ou seja, Abraão com jeito, ou seja, data máxima venia, como dizem os juristas, não se ofenda com o que eu vou dizer, com o devido respeito, mas eu vou apresentar a minha colocação. E continua o versículo 28. Se porventura faltarem 5 aos 50 justos, fareis perecer toda a cidade por causa desses 5? Baixou um pouquinho, de 50 para 45. O Senhor responde, não a destruirei, respondeu o Senhor, se nela eu encontrar 45 justos. A ideia é a mesma dos versículos 26, se eu encontrar em Sodoma 50 justos, perdoarei a toda a cidade em atenção a eles. Bem, Abraão insistiu ainda, diz o versículo 29, talvez só haja aí 40. Não destruirei a cidade por causa desses 40. A ideia é a mesma. Deus não pune os justos por causa do pecado dos ímpios. Deus separa bem as coisas. E Abraão
para salvar os justos, que certamente ele imagina, estão na casa do meu sobrinho. É meu sobrinho e a família dele e a criadagem dele. Muito provavelmente é isto. Porque Abraão sabia do problema da cidade. Gênesis capítulo 13, versículo 13. Versículo 30. Abraão disse de novo: rogo-vos, Senhor, que não vos irriteis se eu insisto ainda. De novo, o antropopatismo. Será que Deus vai ter um acesso de raiva aí e vai me dar uma bronca danada? Cala a boca, seu chato, que eu já estou por aqui com você, minha paciência já se esgotou com a sua implicância. De forma alguma. Lucas capítulo 18, versículo 1, devemos rezar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. E se existe uma parábola da mala pesada, é essa. A viúva inoportuna, sim senhor, a viúva inoportuna que pede ao juiz, insiste e não desiste, até que a paciência dele se esgota. Deus não perde a paciência nunca, mas aqui é uma figura humana que é colocada na parábola para traduzir a ideia de que Deus quer que nós peçamos a Ele sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Se os homens se irritam com a nossa implicância, Deus nunca se irrita com a nossa insistência. Está claro? Está claro? Então, insistir, pedir, sem jamais deixar de fazer, isso agrada a Deus, e essa oração está agradando profundamente a Deus. Tanto é, por favor, Gênesis 19, 29, Gênesis 19, 29, uma prova de que essa insistência, essa implicância de Abraão, implicância é força de expressão, essa santa perseverança, essa santa persistência, agradou a Deus. Quando Deus destruiu as cidades, diz Gênesis 19, 29, da planície, lembrou-se de Abraão e livrou Ló do flagelo com que destruiu as cidades onde ele habitava. Bem, mas já estou antecipando, mas é sempre bom a gente ir um pouquinho na frente e depois volta para cá e assim por diante. Então, não vos irriteis se eu insisto ainda. Por favor, nunca digam isso a Deus, quando vocês estiverem pedindo a mesma coisa todos os dias. Não digam isso. Abraão é fruto do seu tempo, do seu contexto, da sua mentalidade, tinha uma mentalidade própria, concebia Deus como um ser dotado de fraquezas humanas, um Deus que, se eu falar muito com ele, se eu pedir muito a ele, ele vai se enfesar. Talvez até existam pessoas hoje que pensam assim: eu não vou pedir muito a Deus, ele está tão incomodado com tanta gente, é problema no Brasil, é corrupção ali, acolá, é terrorismo, Deus já está muito atarefado. Olha aqui que concepção infantil de Deus, né? Um Deus burocrata, um Deus que está cheio de problemas, como se, isso é antropopatismo, nunca façam isso, por favor. Não vos irriteis, talvez só se encontrem 30, se eu encontrar 30, disse o Senhor, não o farei. Abraão continuou: desculpai, se ouso ainda falar ao meu Senhor, pode ser que só se encontrem 20, em atenção aos 20, não a destruirei. Abraão replicou, gravem esse verbo, porque a réplica, que é acompanhada da tréplica também aqui, é réplica e tréplica e quatréplica, e é Deus falando e o homem respondendo, e o homem insistindo e Deus retrucando. Oração é isso. Mesmo que nós não experimentemos isto na nossa vida, mas a simples procrastinação da obtenção da graça, ou a concessão da graça de um jeito que nós não imaginamos, pode ser enquadrada nessa categoria muito curiosa de réplica e tréplica. Então, nós estamos aqui diante de um debate mesmo. Replicou. Que o Senhor não se irrite, de novo o antropopatismo, que o Senhor não se irrite se falo ainda uma última vez, ou seja, é a última cartada, vou baixar mais ainda, porque eu não sei se na casa do meu sobrinho Ló, já que Deus está decidido a destruir a cidade, será que tem tão poucos justos na casa do meu sobrinho Ló? Teria pensado ele assim? Provavelmente. Que será se lá forem achados 10? E Deus respondeu: não a destruirei,
por causa desses 10. Abraão para de insistir e Deus para de responder consequentemente. E o versículo 33 é paradigmático: e o Senhor retirou-se depois de ter falado com Abraão, e este voltou para a sua casa. Lembrem-se que Abraão acompanhou os 3, parece que os anjos continuaram, e Abraão ficou na presença do Senhor, no meio do caminho, ninguém sabe quantos quilômetros depois de Hebrom, depois da casa de Abraão. Esse diálogo aconteceu no caminho, Abraão na presença de Deus, Abraão se aproxima de Deus, a oração, o embate, por assim dizer, o santo embate, a santa luta, acontece no meio do caminho, e Abraão volta para casa, volta seguro, ele não sabe. Deus aqui não diz para ele se vai destruir ou se não vai destruir. Deus diz: se eu encontrar 10, por causa desses 10 eu não destruirei. Deus não disse para Abraão, não tranquilizou Abraão, não deu certeza a Abraão a respeito do número dos justos e, em consequência, se ia ou não destruir a cidade. A oração convém que os pedidos que nós formulamos a Deus, que as respostas não venham na hora, mas virão. Qual é a oração infalível? A oração infalível, ela tem algumas características. Nos próximos 12 minutos, nós vamos percorrer 7 textos do Novo Testamento, porque já que terminamos aqui a oração de Abraão, a oração de súplica, a oração de intercessão, é muito importante para a nossa espiritualidade ver quais são as exigências de uma oração infalível. Porque eu sei que você, caro internauta, reza. E sei que vocês que estão aqui na sala de aula rezam. E já rezaram muito na vida e já obtiveram muitas graças. E estão rezando agora e já obtiveram graças, como vão obter graças. Outras, segundo o pensamento de vocês, segundo o pedido, segundo a lógica de vocês, não vai ser dado, mas se vocês pedirem em certas condições, isso vai ser concedido para vocês. Será de extrema importância. Eu peço a vocês que vocês anotem, que vocês destaquem esses textos do Novo Testamento que vamos falar a respeito da oração, porque eles são cruciais. Até ultimamente tem passado pela minha cabeça escrever um livro, e o título é simplesmente sugestivo: a oração infalível. Ou seja, a oração que não falha nunca. É lógico que para escrever um livro desse eu vou precisar de pelo menos uns 2 anos, mas eu preciso somente de tempo. Como bispo auxiliar, eu ainda tenho tempo para escrever, mas se o Papa me transferir, eu vou ver como é que eu faço. Eu vou conversar com o Núncio, para ver se ele me dá um tempinho aqui em Brasília, para deixar isso para a posteridade. A oração infalível. Quando é que a oração nunca falha? Quais as características da oração que não falha nunca? E o tripé da oração infalível a gente vai ver agora. Vamos começar com o Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 7. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede recebe, quem busca acha, a quem bate abrir-se-á. Reparem que são verbos transitivos diretos. Um verbo transitivo direto pede objeto direto. Só que Jesus, na sua santíssima sabedoria, não coloca aqui nenhum objeto direto. Pedi. Ele não diz para você pedir tudo. Ó Jesus, eu te peço que mate 500 pessoas. Isso não é pedido que se faça. Pedi. É preciso saber em outros lugares o que é que eu devo pedir para receber. Buscai. O Senhor não disse que eu devo buscar tudo.
Ah, eu quero buscar o inferno. Isso, me dê Deus, o inferno, isso não é pedido que você faça a Deus. Buscai. Verbo transitivo direto, aqui sem objeto direto. Batei, e a porta se vos abrirá. Ele não disse para você bater em toda a porta. E nem disse que qualquer porta vai se abrir para você. Portanto, você tem que pedir, você tem que buscar, você tem que bater. Você tem que procurar em outros textos mais clareza sobre o que ele disse aqui. Por favor, João capítulo 14, versículo 14. Esse texto é de fundamental importância para nós compreendermos a oração infalível. A oração que obtém tudo de Deus, a oração que consegue tudo de Deus. Versículos de 13 a 14. E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu vulo farei, para que o Pai seja glorificado. Qualquer, grave isso, por favor. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vulo farei. Então aqui Jesus já está ficando mais claro. Ele disse, pedi e recebereis, buscai e achareis. Mas não disse o que eu devo pedir. Aqui ele já é mais claro. Em meu nome. Ah, então já sei. Ó Jesus, eu quero pedir para ganhar toda semana na Mega Sena, e eu te peço em nome de Jesus. Será que eu vou conseguir? Vai não, meu bichinho. Vai não, de jeito nenhum. Porque o em meu nome não é a pronúncia da expressão em nome de Jesus. Em nome de é com a autoridade de, é segundo a vontade de, segundo a vontade de. O embaixador do Vaticano no Brasil é o núncio. O núncio faz as vezes do Papa no Brasil, é o representante diplomático da Santa Sé no Brasil. Ele aqui representa o Papa. Se ele fizer alguma coisa contra a vontade do Papa, ele não é mais representante. Ele está extrapolando os limites da competência dele. Ele age em nome do Papa. Ou seja, segundo a vontade do Papa, segundo as diretrizes do Papa. Está claro? Em nome de. Outra página, essa vocês fiquem sentados, para não caírem de costas. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 14. Esta, vocês, eu peço que anotem, que destaquem, que coloquem lá um asteriscozinho, que deixe bem claro, para consultar sempre, para esclarecer o coração de uma pessoa que não tem motivação para rezar. A confiança que depositamos nele é esta: em tudo quanto lhe pedirmos, se, atenção, se for conforme a sua vontade, ele nos atenderá. É o que ele colocou no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. Às vezes nós sabemos que o pedido que estamos a formular é vontade dele. Se for certeza absoluta, vamos receber. E mesmo que não saibamos se é a vontade dele, se aquilo que pedirmos for a vontade de Deus, vai ser concedido. Esse texto é de fundamental importância. Então, o que ele diz em João 14,14, tudo que pedir, ele diz em meu nome, significa de acordo com a minha vontade. Lembram do exemplo do núncio? Muito bem. Mas tem mais. Marcos capítulo 11, versículo 24. Essa é surpreendente. Crave os olhos, querido internauta, esteja bem atento ao texto. Eu vou pedir ao Wellington que coloque as letras garrafais. Marcos capítulo 11,
versículo 24. Aqui, língua portuguesa fará muito bem, viu? O tempo do verbo é passado, é passado. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Depois eu vou querer ouvir a leitura da tradução da Bíblia de Jerusalém e de outra Bíblia que tiver aqui, para ver como está o tempo do verbo. Marcos 11, 24. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido e ser-vos-á dado. Credes, presente. Tendes recebido, passado, e ser-vos-á dado, futuro. Sabe o que é que Jesus está dizendo com isso? Para você receber, na hora em que você rezar, Senhor, eu te peço tal coisa, e eu creio que já recebi. Dom José, como é que pode isso? Jesus não está pedindo um absurdo, não. Como é que ele pode exigir de mim que eu peça e acredite que já recebi, se a graça ainda não foi dada? Eu tenho que acreditar que já recebi para poder receber? Exatamente. Exatamente. Porque se você se dirigir a Deus, Senhor, eu acredito que vou receber. Não. Jesus aqui está pedindo outra coisa. Eu creio, Jesus, na hora que eu te peço agora, que já recebi. O problema das pessoas é achar que aquilo que você está pedindo é exatamente aquilo que você precisa receber e que aquilo que você está pedindo corresponde à vontade de Deus. Aí você acredita que ainda vai receber. Só que 1 João capítulo 5, versículo 14. Você vai receber se for a vontade de Deus. E se aquilo que você pede corresponder à vontade de Deus, Deus que é eterno, já sabia daquilo que você ia pedir, e já sabia daquilo que Ele ia conceder. O que Ele está pedindo a você agora, é que você creia, que aquilo que você pedir, se corresponder à vontade de Deus, já foi concedido antes de você ter sido criado. Dom José, isso baratina muito a minha cabeça, porque mexe com passado, com futuro, certo, mas aqui o Senhor está pedindo a você que, ao pedir, você creia que, se aquilo que você pedir corresponder à vontade de Deus, já foi concedido antes de você existir, apenas vai acontecer, vai se desdobrar. Entenderam o mistério? Confunde um pouco a nossa cabeça. Por quê? Porque mexe com a nossa fé e nos força a colocar o nosso pedido como concedido antes de termos sido criados, porque a vontade de Deus é eterna, e a graça que vai ser concedida para mim no tempo, já está reservada, já está decidida na eternidade, antes que eu fosse criado. Compreenderam que coisa profunda nesse versículo? Vamos de novo, a passado, presente e futuro, Marcos 11, 24. Por isso, todos juntos agora, por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido e ser-vos-á dado. Ou seja, e Nosso Senhor coloca aqui na ordem, vai ser dado a você se você acreditar que já foi concedido. Digam se não é impressionante. O que é que Jesus espera de nós? O que é que Jesus exige da oração infalível? Que seja uma oração que, ao se manifestar, já professa: aquilo que eu pedi, já recebi, porque pedi em nome de Jesus, ou seja, segundo a vontade dele. Ainda que eu diga, eu te peço tal coisa, todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Como Jesus rezou no Jardim das Oliveiras, eu apresentei o meu pedido, mas eu sou cristão, eu rezo como Jesus rezou, todavia não se faça a minha, mas a tua vontade, e creio que a vontade de Deus é eterna, e eu acredito que ao pedir agora, mesmo que não tenha recebido o que eu penso que é a graça que vou receber, mas eu submeti esta minha vontade, esse meu desejo, esse meu pedido, à vontade de Deus, é ela que prevalece. E sendo a vontade de Deus soberana, ela é eterna, já foi concedida, Deus apenas vai desdobrar na minha vida aquilo que eu estou a pedir.
Sim, é o versículo, em termos de oração, é o versículo mais melindroso, mais delicado, mais profundo, mais complexo da vida de oração. Mas tem mais, por favor. João, capítulo 15, versículo 7. Olha aí a condição. Então, para os desavisados que dizem, tudo que eu pedi a Jesus, Jesus vai me conceder, certo, mas tem umas condiçõezinhas, meu bichinho, você não se anime muito não. Você quer receber tudo de Jesus? Cuidado com as exigências, tem sempre um se, tem sempre um se, tem sempre um se, tem sempre uma cláusulazinha pequenininha que faz a diferença. João, capítulo 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Olha o se, que é o mesmo pensamento da 1 João, capítulo 5, versículo 14, tudo aquilo que pedirmos será dado, se for a vontade de Deus. Lembram? Pule agora para João 15, 16, esqueça, é João 16, de 23 a 24. Naquele dia, não me perguntareis mais coisa alguma, em verdade vos digo, o que pedirdes ao Pai, em meu nome, olha o detalhe, olha a diferença, em meu nome, ele vos dará. Até agora, não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja perfeita. Terminamos assim o capítulo 18 do livro do Gênesis. Abraão, que creu em Jesus, que viu o Senhor de longe, que o acenou de longe, que é o próprio Jesus quem diz isso quando fala de Abraão no Evangelho segundo João, certamente pediu em nome de Jesus, sua prece foi atendida, não com os detalhes acidentais de número de 45, de 40, de 50, de 30, de 20, de 10, mas a prece dele foi atendida porque ele intercedeu pelos justos e os justos escaparam e foram muito poucos, mas o Senhor levou em conta a sua prece. Desejo uma Santa Páscoa a vocês. A grande semana começa amanhã, na verdade já começou hoje com o pôr do sol do sábado, já estamos liturgicamente no domingo de Ramos. Que a Páscoa do Cristo ressuscitado seja uma realidade solene, pungente, constante na sua vida, e que o Cristo que ressuscitou santifique sua vida, sua família, até de hoje a 15, se Deus quiser.